Mensagem do dia, com o pastor Marcelo Gomes. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus. Mateus, capítulo 11. Do primeiro verso ao verso 19. Mateus 11, primeiro verso ao verso 19, diz assim: Depois que terminou de instruir seus 12 discípulos, Jesus saiu para ensinar e pregar nas cidades da Galileia. João, ao ouvir na prisão o que Cristo estava fazendo, enviou seus discípulos para lhe perguntarem: És tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? Jesus respondeu: Voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos vêm, os mancos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Enquanto saíam os discípulos de João, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Ou o que foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que usam roupas finas estão nos palácios reais. Afinal, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu lhes digo, e mais que profeta. Este é aquele a respeito de quem está escrito: enviarei o meu mensageiro à tua frente, ele preparará o teu caminho diante de ti. Digo-lhes a verdade, entre os nascidos de mulher não surgiu ninguém maior do que João Batista. Todavia, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. Pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se vocês quiserem aceitar, este é o Elias que havia de vir. Aquele que tem ouvidos, ouça. A que posso comparar esta geração? São como crianças que ficam sentadas nas praças e gritam umas às outras. Nós lhes tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Cantamos um lamento, mas vocês não se entristeceram. Pois veio João que jejua e não bebe vinho, e dizem ele tem demônio. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e dizem aí está um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada pelas obras que a acompanham. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. O que é que você ainda espera da vida? Já parou para pensar nisso? O que é que você mais quer? Qual seria hoje o seu anseio mais íntimo? Se alguém lhe perguntasse qual o seu maior desejo, o que você responderia? Você tem algum sonho? Você ainda tem sonhos? Rubem Alves escreveu que quem é rico em sonhos nunca envelhece. Mas há pessoas, ao que tudo indica, que perderam a sua capacidade de sonhar. Você tem sonhos? Algum sonho específico? Qual é a vontade por excelência que você carrega dentro do peito? O apóstolo Paulo, por exemplo, carregava no peito o anseio profundo de morrer servindo ao Senhor. Ele dizia: eu corro, não como quem corre num estádio, à procura de uma coroa perecível. Eu corro como quem corre na certeza de receber a coroa da vida e esmurro meu próprio corpo, reduzindo a servidão para não ser encontrado reprovado depois de ter pregado a outros. Era o desejo de Paulo. Martinho Lutero, por exemplo, tinha um desejo, um anseio profundo. Ele queria que a palavra de Deus reinasse em sua vida. Ele dizia: não quero outra coisa.
A palavra de Deus me basta. Ainda que eu não receba bênçãos, ainda que eu não veja milagres, se eu tiver a palavra de Deus, eu estou absolutamente satisfeito. Tudo que ele queria era ver a palavra de Deus disseminada entre o povo. Martin Luther King Jr. tinha um anseio profundo. Ele disse uma vez: eu tenho um sonho. Eu sonho com o dia em que um homem não será mais julgado pela cor da sua pele. Qual é o seu sonho? Há sonhos mais nobres, há sonhos mais mesquinhos. Desejos mais elevados, desejos menores. Filósofo brasileiro, bem mais recente, tinha um sonho, um desejo. Ele dizia: só quero que você me aqueça nesse inverno. E é só isso. O maior anseio de João Batista era ver o Messias. O que João Batista alimentou no coração a vida toda foi poder servir o Messias. João Batista cresceu numa tradição judaica que ansiava a revelação do Messias. João Batista foi educado para lutar neste mundo em favor da manifestação do Messias. João Batista engrossava fileiras de um movimento em Israel que clamava pela vinda do Messias. João Batista viu seu sonho se realizar. Um dia ele estava com seus discípulos, viu Jesus passando e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista disse: importa que ele cresça e que eu diminua. Que bênção quando uma pessoa tem um sonho, o alimenta por tantos anos e pode enfim realizá-lo. Embora Oscar Wilde tenha dito que existem duas tragédias na vida. Uma é não realizar o sonho, a outra é realizá-lo. João Batista realizou seu sonho e não foi uma tragédia. Ele viu o Messias. Ele pregou sobre ele. Ele o identificou. Ele pôde batizá-lo. Diante de Jesus ele disse: eu vou batizar a ti. Jesus disse: importa que seja assim agora. Acontece que, não muito tempo depois dessas coisas, João Batista foi preso. E como é duro quando depois de realizar um sonho, algo muito ruim acontece. Como é duro quando a gente persegue algo a vida inteira e ao final parece que nada disso valeu, porque coisas terríveis aconteceram. João Batista, que sonhou ver o Messias, viu, mas agora estava preso. E enquanto estava preso, entrou em crise. Que é óbvio que nós entremos em crise quando um sonho dá lugar a uma tragédia. Quantos de nós já não viveram isso? O sonho do casamento, que depois virou a tragédia da separação. O sonho do próprio negócio, que depois virou a tragédia do endividamento. O sonho do ministério, que depois virou uma decepção terrível com pessoas de todo jeito. O sonho da viagem virou um pesadelo com a agência de viagens. João Batista tinha o sonho de participar do ministério messiânico, prometido na história de Israel por tantos séculos. E agora estava numa cadeia, ameaçado de perder a cabeça. Ele entra em crise. E com tudo que ele já tinha visto, e com tudo que ele já tinha dito, ele chama alguns dos que o assistiam na cadeia e pede que vão até Jesus para perguntar-lhe se era ele mesmo ou se de repente era o caso de se esperar outro. Veja a crise desse homem. Veja a crise desse homem. És tu aquele que haveria de vir? És tu a realização do sonho de uma vida toda? És tu a certeza de que eu não desejei em vão? Ou de repente eu preciso renovar essa minha espera e esperar outro? Jesus, que ao final do nosso texto viria dizer: a sabedoria é comprovada pelas obras que a acompanham, olhou para aqueles homens e disse: vão e digam a João. Eu sei que João está em crise. Eu sei que a barra para João não está fácil. Vão e digam para João que os cegos vêm, que os surdos ouvem,
que os leprosos são purificados, que os mancos andam, que os mortos estão sendo ressuscitados e que as boas novas estão sendo pregadas aos pobres. Um tempo novo está vindo. Digam para João que ele não sonhou em vão. Deus quer que você saiba nessa noite. E chamar esse dia de noite não é moleza não, hein? Deus quer que você saiba que sonhar no Senhor nunca será sonhar em vão. Vão e digam para João que ele não sonhou em vão. Mas quando aqueles homens saem, Jesus começa a fazer um discurso para os que estão com ele. E o discurso vem em tom de crítica, a ponto de Jesus comparar ao final a geração dele com crianças mal-humoradas, indispostas a tudo. E esse discurso me chama a atenção. Porque quando os homens de Jesus, de João, saem, Jesus começa a falar com os seus discípulos sobre o privilégio que eles tinham de participar do que João tinha sonhado a vida inteira. O que Jesus diz para os seus discípulos é uma palavra sobre como nós somos privilegiados por participar daquilo que foi sonhado por profetas de Deus gerações inteiras. E às vezes nós nos esquecemos disso. Hoje eu quero falar com você sobre o quanto você é privilegiado e não sabe. Eu e você às vezes esquecemos o quanto somos privilegiados. E por que esquecemos? Primeiro, 3 lições rapidamente que eu quero compartilhar com você. Primeira, esquecemos o quanto somos privilegiados porque não sabemos ao certo o que estamos procurando. Jesus diz para as pessoas que estavam com ele: o que vocês saíram a ver no deserto? O que vocês foram procurar quando foram atrás de João Batista no deserto? O que vocês imaginavam encontrar quando foram atrás de João Batista no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Vocês imaginaram encontrar no deserto uma cana delgada, frágil, fina, que o vento balança para onde quer? Vocês dizem para mim que realmente esperavam encontrar no deserto uma planta frágil e abatida de um lado para o outro por um vento qualquer? Não digam isso para mim. Não digam que vocês foram ao deserto procurar um caniço agitado pelo vento. Vocês foram procurar pessoas vestidas de vestes finas? Pessoas vestidas com vestes finas não estão no deserto. Elas estão nos palácios reais. Um lugar reúne pessoas com vestes finas. Outro não. O lugar que reúne é o palácio real. O deserto não é. Não me digam que vocês foram procurar no deserto gente vestida com roupas finas. O problema é que às vezes a gente está num lugar sem a menor ideia do que pode encontrar ali. Procurando muitas vezes o que aquele lugar não oferece. Eu vou dar um exemplo. Pode ser que alguns de nós estejam procurando no Evangelho o que o Evangelho nunca prometeu. Pode ser que alguns aqui estejam ansiando receber do Senhor o que o Senhor nunca disse que daria. Calvino, num livro chamado Livro de Ouro da Oração, escreveu que nós não deveríamos nos esforçar para extorquir de Deus com maestria o que Deus não quer dar. Quantas vezes eu estou buscando a coisa errada no lugar errado, porque simplesmente nunca parei para pensar o que é que eu realmente estou buscando nessa vida. Participo de uma comunidade de fé porque me sinto bem. Aí me assusto quando vem a provação. Assumo o ministério porque me senti honrado pelo pastor que me convidou, mas assusto quando as dificuldades aparecem. Aceito um desafio na cidade para ser bênção nas mãos de Deus, mas aí fico apavorado com o coração das pessoas que eu encontro pelo caminho. E desanimo. E digo, isso não é para mim. E digo, eu vou com a maré.
e digo, eu não vou mais dar murro em ponta de faca, porque eu estava esperando um caniço agitado pelo vento no deserto. Porque eu estava esperando pessoas com vestes finas no deserto. Quer ser rico? Não é essa a promessa do Evangelho para você. Você vai ficar ou não, se você já é, não é essa a questão. A questão é que Deus não prometeu prosperidade financeira para ninguém. Então, o famigerado Evangelho da prosperidade é a nossa tentativa de achar o tal do caniço agitado pelo vento no deserto. As roupas finas no deserto. A satisfação dos desejos no Evangelho. A afirmação do eu na cruz. Como é que funciona isso? O caminho do cristão é o caminho da cruz. Mas os cristãos nunca foram tão soberbos e cheios de si mesmos. Como pode isso? Como pode isso? Jesus disse, se alguém quer vir após mim, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua e siga-me. Eu não vou encontrar nenhuma outra coisa que não submissão e renúncia nesse caminho. Se eu quero pensar mais em mim, se eu quero ser mais eu, se eu quero cuidar mais de mim, porque se eu não cuidar de mim, ninguém cuida, se eu quero me amar, porque se eu não me amar, ninguém me ama, o Evangelho não é o caminho. As vestes finas não estão no deserto, estão nos palácios reais. Não me diga que você ainda não entendeu o que o Evangelho tem para oferecer. Que vocês saíram a ver no deserto um profeta? Sim. Aí vocês foram bem. Se saíram para ouvir alguém pregar a palavra de Deus, então acertaram em cheio. Se saíram para ouvir a palavra de Deus, então fizeram muito bem, parabéns. Porque João era um profeta e muito mais que um profeta. O profeta derradeiro, o último, o preparador do caminho do Messias. Ele não é só um profeta, é o profeta final. É aquele que finalmente veio dizer, Deus está vindo para visitar a humanidade e fazer toda a diferença na história. De modo que, se você está aqui para ouvir a palavra de Deus, se você está buscando o Senhor para que a palavra dele faça toda a diferença na sua vida, então tem uma palavra boa para você. Deus está interessado em revolucionar a sua história. Aleluia, irmãos! Glória a Deus! Que o Senhor está interessado em revolucionar a nossa história. A sua palavra é poderosa. Ele vem para me salvar. Diga ao cansado, diga ao temeroso, diga ao abatido. Nós cantamos hoje aqui. Não há nada a temer. Não perca a fé. Ele vem para te salvar. Vocês foram ouvir um profeta, então fizeram muito bem. Mais do que um profeta. Aquele que prepara o caminho do Senhor. Aleluia. Segundo, esquecemos o quanto somos privilegiados, porque não sabemos o que já temos. Primeiro, não sabemos o que procurar. Segundo, ao que tudo indica, não sabemos ainda o que já temos. Quando Jesus termina de falar de João Batista, eu imagino, os discípulos impressionados com o elogio que Jesus estava fazendo a João Batista. Porque vamos lá, irmãos. Você já recebeu um elogio de gente que você reputa importante? Aquele pai austero, crítico, cobrador. Você, filho homem, fez um golaço no futebol da escola. Ele nunca elogiou, mas aquele dia ele diz, filhão, parabéns. Menino estufa o peito e diz, valeu, pai. Não é gostoso quando alguém que a gente respeita tem uma palavra boa a nosso respeito? Imagine os discípulos ouvindo Jesus dizendo tudo aquilo de João Batista. Que coisa impressionante. Ocorre que assim que Jesus diz isso, que nós acabamos de recuperar, ele continua dizendo, todavia, o tal do todavia, o tal do mas. Olha, eu tinha o dinheiro para te emprestar, mas... Aí você diz, nem fala. Olha, o emprego era seu, mas... nem fala. Sem mas. Só o emprego era seu, tá bom. Vamos ficar aí, é meu. Eu venho, segunda-feira eu tô aqui. Mas é terrível, não é? Tem um mas aí. Mas o menor no reino dos céus
é maior que João Batista. Dentre os nascidos de mulher, não há maior do que João Batista. Contudo, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Agora eu imagino os discípulos com olhos arregalados. Como assim? Jesus explica. Até agora, o reino dos céus era tomado à força. E só os que usavam de força podiam se apoderar dele. Do que Jesus está falando? Da lei, das regras, da cartilha, das obrigações, das imposições. Se fizer, você vai. Se não fizer, fica. Se conseguir, está dentro. Se não conseguir, está fora. O peso. O apóstolo Paulo diz, a lei veio para nos nivelar por baixo, porque com a lei todos descobrimos que ninguém consegue. Até agora, o reino de Deus era tomado à força. E só os que usavam de força podiam se apropriar dele. Desempenho, sacrifício. Contudo, Jesus fez o sacrifício final. A lei veio para nivelar-nos por baixo. Ninguém consegue. Jesus veio para nos fazer assentar nos lugares espirituais. Ele conseguiu. Ele cumpriu a lei. Ele foi perfeito em seus caminhos. Ele não pecou. E a vitória dele, ele, por sua graça, estendeu a todos nós. De modo que João Batista é representante de uma época em que era difícil para todo mundo. Mas depois dele, qualquer um no reino é representante de uma época onde todos são mais que vencedores. Que privilégio, irmãos. Que privilégio. Que você não precisa mais trazer um cabrito, um cordeiro, uma pomba, o que quer que seja, para imolar o animal diante de um altar. Que você não precisa mais sacrificar o que quer que seja para conquistar aquilo que aparentemente está vedado para quem quer que seja. Eu e você esquecemos o quanto somos privilegiados, porque esquecemos que naquela cruz Jesus pagou o preço da nossa vida e hoje no seu nome nós somos salvos. Sabe o que a gente esquece? Que o nosso nome já está no livro da vida. João está preso, com medo de ter sonhado em vão. Se hoje você passar pelo deserto, você passar pela dificuldade, você passar pelo vale da sombra da morte, você pode se lembrar que não sonhou em vão. Porque ainda que a sua luta nesse mundo te mate, você fecha os olhos aqui e abre os olhos diante do Cordeiro. Nós somos muito privilegiados. A cruz de Cristo, o amor de Deus, o dom do Espírito, o poder do alto, os dons, o fruto, a alegria, o socorro que vem de Deus, a graça. Nós somos filhos da graça. Eu não posso, nem na mais difícil situação da minha vida, esquecer que eu sou filho da graça. Nem diante do mais terrível pecado eu posso me esquecer que eu sou filho da graça. Mesmo com a culpa corroendo meu coração, porque eu não fui a pessoa que eu queria ser, eu não posso esquecer que eu sou filho da graça. Mesmo que os problemas tenham se avolumado, a ponto de me fazer desesperar do futuro nesta terra, eu não posso me esquecer que eu sou filho da graça. Somos filhos da graça. E graça, como Philip Yancey traduziu perfeitamente no livro Maravilhosa Graça, significa que não há nada que nós possamos fazer para Deus nos amar mais, e também não há nada que nós possamos fazer para Deus nos amar menos. Está tudo bem conosco, irmãos? Está tudo bem conosco. Mesmo a pessoa mais vitimista aqui presente hoje, mesmo aquela mais culpada e ressentida, mesmo aquela mais apavorada diante dos seus problemas, mesmo aquela mais infeliz aos olhos do próprio coração, é maior que o João Batista. Porque apesar de tudo isso, debaixo de toda essa casca, há um selo do Espírito Santo e uma certeza da salvação que ninguém pode roubar de nós. Você é muito privilegiado, mesmo quando a vida está de pernas para o ar. E por último, terminar. A última lição que eu aprendo
é que nós esquecemos o quanto somos privilegiados, porque não sabemos participar. Não sabemos o que procuramos, não sabemos o que já temos, e ao que tudo indica, não sabemos participar do que Deus está fazendo. Jesus termina dizendo: a que compararei essa geração? São como crianças, não no bom sentido. Jesus já tinha dito, quem não for como uma criança não vai entrar no reino, isso é positivo. Mas agora ele está falando de crianças um pouco diferentes. Crianças manhosas, crianças birrentas, crianças chatas. Aqui todos nós temos filhos muito legais. Mas no mundo, tem pessoa que tem filho chato. É pequeno, é bonitinho, mas é chato. Uma vez fui visitar uma família. A mãe diz assim: filho, vem cumprimentar o pastor. O menino devia ter uns 4 anos, ele olhou e fez assim. Aí a mãe: filho, não faz isso. Vem cumprimentar o que nem a mamãe ensinou. Ele olhou para ele e falou assim: não quero. Diz: filho, vem aqui agora, cumprimenta o pastor. Ele veio, parou na minha frente e ficou. Cumprimenta o pastor. Ele olhou para ela. E eu disse: irmã, eu já nem quero mais. Eu não quero mais não. Deixa o menino brincar lá fora. Nunca mais me mostra ele. Chato. Chato. E no chato. Aí, depois de muito esforço, ele me deu um cumprimento muito mal. Ele saiu, a mãe dele disse assim: pastor, não liga não, meu filho é chato. Quando uma mãe diz isso, está escrito no céu. Jesus está dizendo que a geração dele, a dele, não a nossa, aleluia, é de criança chata, que não participa de nada, que não gosta de nada, que reclama de tudo. Aqui compararei essa geração. São como crianças que estão nas praças. Umas dizem para as outras: nós tocamos flauta. Joaquim Jeremias escreve que tocar flauta significa reproduzir brincadeiras de casamento. Crianças brincam com as coisas que elas veem na vida dos adultos. Elas brincam de polícia e bandido, elas brincam de família, elas brincam de cozinha, elas brincam de esportes, elas brincam de coisas que os adultos fazem numa outra intensidade. Tocar flauta era reproduzir brincadeiras de casamento, festivas, as danças, as rodas, as cirandas. Os judeus faziam festas de casamento muito alegres, muito vibrantes. Mas, de repente, as outras crianças não gostaram. E por isso não dançaram. Então, as primeiras decidiram mudar de ideia. Já que não gostaram da brincadeira de casamento, vamos entoar lamentações. Joaquim Jeremias diz brincadeira de funeral. Outro clima de brincadeira. Reproduzir o comportamento dos funerais, entoar lamentações, músicas introspectivas, fúnebres. Mas qual foi a surpresa? As outras crianças também não gostaram. E por isso não prantearam. Aqui compararei essa geração. São como crianças, que se alguém toca a flauta não dança. Se entoa a lamentação não pranteia. Não quer nada. O marido diz para a esposa assim: onde você quer almoçar? Ela diz: qualquer lugar. Ele diz: então vamos comer uma carninha lá na churrascaria? Ah, não, churrascaria não quero não. Não, tudo bem, então vamos lá no rodízio de peixe. Ah, peixe é muito lá. Não, então e o que você acha de pizza? Não, pizza a essa hora não é legal. Então onde você quer jantar? Não, qualquer lugar tá bom. E você dirigindo e pensando: eu vou dar naquele poste, mas só o lado direito do carro. Eu tô falando de uma coisa que não acontece na vida de ninguém. Muito menos na minha. O que é isso? Não gosta de nada. Aí vem o líder de célula, que é simpático, gosta de cantar, de ministrar na célula, mas não vou na célula dele porque ele não vai na minha casa. Aí vem o líder que vai na casa, mas não vou na célula dele porque ele não fala tão bem que nem o outro. Vem um que faz de um jeito, não gostei desse jeito porque é muito devagar. Vem outro que faz rápido, esse cara é acelerado, não acompanha o ritmo dele. Vem o ministério de oração, numa oração a gente dorme. Aí vem um de evangelismo, não, evangelismo na praça debaixo do sol é muito cansativo. Então o que você quer? Não, eu vou ficar olhando por enquanto. Veio João Batista. Não ia na casa de ninguém. Não perturbava ninguém. Não pedia nada de ninguém. Vestia-se de peles de camelos. Não saía do deserto. Comia gafanhoto, mel silvestre. Fazia jejuns. E os religiosos da época olharam para ele e disseram: tem demônio. Só pode ser. Gente espiritual demais, não gosto disso não.
Cara, quando é muito espiritual, tem coisa errada aí. Vai na dele não, muito espiritual. Aí vem o Filho do Homem. Deus olhou para a humanidade e disse, bom, como rejeitar o João Batista, que é esquisito mesmo? Eu vou mandar meu filho para ser legal com todo mundo. Ele vai andar com as pessoas, vai nas festas, vai nas casas, vai se convidar. Zaqueu, desce depressa, porque na tua casa eu vou pousar. Jesus não negava que era judeu. Aí, os mesmos caras que criticaram João Batista olham para Jesus e dizem assim, comilão, beberrão, amigo de publicano e pecador, esse aí gosta da farra, hein? Sabe o que eu fiquei sabendo? Uma festa, o pessoal tomou tanto vinho, que no terceiro dia o vinho já tinha acabado. A festa estava programada para 7 dias. A família passou uma vergonha. Mas esse aí gosta tanto de uma farra que foi lá e fez a água virar vinho. Pensa num homem bagunceiro. Você já conheceu gente que não gosta de nada? Às vezes a gente esquece o quanto é privilegiado, porque ao invés de olhar para o que Deus tem feito e participar do que Deus tem feito, a gente fica criticando o que a gente não entende que Deus está fazendo. Gente murmuradora, ácida, crítica, difamadora, nunca vai saber o quanto é privilegiado. Vai terminar a vida sozinha. Porque a sabedoria é comprovada pelas obras. E gente que não dança quando a música é tocada e nem chora quando a lamentação é entoada, não tem obra para mostrar. Tem gente que sabe criticar tudo e todos, mas nunca fez nada para abençoar uma pessoa que seja. Mete a boca em tudo que é pastor, em tudo que é líder, em todo mundo que se levanta para fazer alguma coisa, mas nunca se moveu para sair do banco em que senta todo domingo e ajudar a igreja a ser uma igreja melhor. Critica a célula porque não gosta de célula, nunca foi. Mas antes da igreja sem célula também não ajudava em nada, não gostava dos ministérios. Irmãos, para a gente saber o quanto a gente é privilegiado, a gente tem que deixar Deus usar a nossa vida. A sabedoria é comprovada pelas suas obras. O mesmo Jesus que disse, vão e digam a João Batista, os cegos vêm, os surdos ouvem, os mancos andam, os mortos são ressuscitados. O mesmo Jesus que disse isso agora está dizendo, a sabedoria é justificada pelas suas obras. Reclamar menos, talvez. Ajudar mais. Criticar menos. Estender mais a mão. Falar menos mal das pessoas. Se apresentar como solução. As pessoas que eu conheço, mais abençoadoras, são as que menos encontram tempo para falar mal das outras. Jesus disse que a sabedoria é justificada pelas suas obras. Vamos mostrar o que Deus pode fazer através da nossa vida. Para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Feche seus olhos, eu quero orar com você. Damos-te graças, Pai. Graças, graças e graças pelo teu cuidado para com as nossas vidas, pela tua bondade, generosidade, amor, a tua disposição em nos ensinar pela palavra. Quantas coisas lindas estão presentes na tua palavra, quanta riqueza, como o salmista disse, a tua palavra é muito mais valiosa do que o ouro, do que muito ouro fino, e é muito mais doce do que o mel que goteja dos favos. É uma palavra que orienta, que exorta, que incentiva, que corrige, que abençoa. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas e por tudo que o Senhor ainda vai fazer. Te pedimos, Pai, que nos dês a coragem necessária para vivermos de acordo com o que ouvimos, para tributarmos a Ti a glória que é devida ao Teu nome e nos deixarmos moldar pelas verdades do reino e pelo poder do Teu Espírito Santo. Enche-nos do Espírito Santo, Senhor. Fala conosco. É o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.